Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman com vocês. Hoje mais um artigo legal e ainda de brinde vou te ensinar uma coisa legal. Como localizar o teu artigo que tu não consegue achar em lugar nenhum. Vou te dar duas dicas aí que pode te ajudar, mas enfim, tem que vasculhar essa internet que sempre a gente acha o nosso material. O artigo de hoje é um artigo original sobre eletromiografia. Tá muito bacana, dois exercícios clássicos que a gente usa na nossa musculação, na ginástica, em vários contextos. Um deles a prancha, né? E o outro deles a elevação de pernas, né? O exercício que a gente usa lá para o abdominal. Será que pega mesmo o abdominal? Será que serve para isso? E as nossas costas, como é que são ativadas aí? Deixa eu te ajudar aí a te localizar. Certo, gente? Então vamos lá. Vamos trazer o material aqui para vocês. Primeiro deixa eu falar sobre busca de artigo científico, tá? Vocês conhecem já o Google Acadêmico, certamente. E aí você tá lá, pô, eu queria entender um pouco mais sobre exercício de prancha. Aí você bota algumas palavras-chave lá, High Intensity Plank Exercise, né? Você tem lá, bota algumas palavras. Essas palavras você consegue pegar num artigo em português, pega do abstract, né? Você sabe que as nossas revistas nacionais, praticamente todas elas têm acesso liberado, mas as internacionais nem sempre a gente consegue o acesso. Então você pegou lá um artigo e lá pelas tantas você começa a passar lá para ver, diz, opa, achei um artigo interessante aqui, deixa eu ver esse aqui. Você copia o título dele, né? E você vem para esse site aqui, Science Hub. Esse aqui é um que revolucionou a ciência, né, cara? Ciência para todos, né, cara? Porque a gente não pode limitar o conhecimento científico. E essa é uma discussão ética que vai longe, mas enfim, eu acredito, eu tenho lido muito depois que eu tenho acesso a esse material. Antigamente a gente não tinha acesso as revistas, todas elas pagas, quer dizer, até tinha, né, cara, mas o preço um absurdo, 20, 30 euros um artigo, 100 euros um artigo, a coisa era complicada. Muito bem, esse Science Hub aqui ele foi desenvolvido por uma pesquisadora do Cazaquistão, né, Alexandra, e que desenvolveu um compartilhamento lá que permite a gente localizar. Mas muito bem, o que você faz aqui? Aqui nesse procurar aqui, você não bota palavras-chave. Você tem que botar exatamente o título que você tem aqui. Às vezes cabe o DOI também pode ser, né, o registro do artigo. Você dá um abrir aqui e o artigo pode ser salvo, pode ser baixado a partir daqui. Então, quando você não tem acesso ao artigo na revista que não é liberada, você pode usar esta ferramenta aqui, tá? Uma outra opção que você tem, eventualmente você quer pegar lá um outro artigo, né? Você pegou o artigo aqui, pô, esse artigo aqui é legal, gostei dele, lá vou eu, copiei, cheguei aqui no Science Hub aqui, deixa eu voltar mais uma vez, deixa eu voltar para o início, pá, beleza, coloquei o título aqui e deu ruim, não está no banco de dados, não está possível. Uma outra alternativa muito bacana, que a gente usa bastante entre os pesquisadores, é uma rede social de pesquisadores, que você pode se cadastrar, inserir, que é o ResearchGate, né? Que também é uma plataforma que foi criada já há um bom tempo, 2008, né, por alguns pesquisadores aí, onde a ideia, o cadastro é totalmente gratuito, né, e já conta com mais de 8 milhões de usuários. Então, o que faz? Eu, enquanto pesquisador, tenho o meu cadastro lá, na medida que eu cadastro o meu currículo, o pessoal sabe quais são os artigos que eu publiquei e eu posso compartilhar esse meu material com outros pesquisadores, né? Então, por meio desta procura aqui, você faz solicitações e se o autor quiser te disponibilizar o artigo dele, ele disponibiliza, tá? E foi mais ou menos por aí que eu encontrei esse artigo que a gente vai falar agora. Tá? Que ele não estava disponível aqui no Science Hub, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, copiei o texto, volta para a tela, vamos atualizar aqui, vamos botar aqui, e eu, pá, botei aqui, não, estava assim, muito bem, estava aqui o artigo. Mas, de qualquer forma, essas duas plataformas são formas bem interessantes de você localizar os artigos, ok? Muito bem, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o artigo de 2019, publicado por uma dupla aí coreana, Park e Park, né? No qual ele tenta ver, bem, qual é que é o exercício mais efetivo para comparar, falando em ativação eletromiográfica, comparando o exercício de prancha, né? Acho que a maioria conhece a prancha, aquela de decúbito ventral, e a elevação de pernas isométrica, onde você faz a flexão de quadril e mantém
Eu tenho aqui as duas imagens para você logo entender do que a gente está falando, tá? Então, nós temos aqui na figura A e B, nós temos o exercício de elevação de pernas, e no C e o D nós temos a prancha, que teve uma pequena variação, que eu já vou te explicar. Muito bem, então o artigo vem com a ideia de um discurso, né, da introdução, falando sobre a dor nas costas, dor lombar crônica, né, nós já publicamos um artigo sobre o assunto. Se você quiser saber um pouco mais, eu coloco o link aqui na descrição. Mas, enfim, né, que é um problema que normalmente está associado com diminuição da musculatura abdominal, né, força da musculatura abdominal e dos extensores do tronco, né? Mas ele traz também que recentemente uma revisão mostrou que não necessariamente, né, a força e a resistência são fatores preditores dessa dor lombar. Então a gente ainda não sabe bem quais são os fatores, né? Muito bem, mas de qualquer forma, né, o fortalecimento da musculatura das costas, musculatura abdominal, é importante para o nosso dia a dia, né, pelo menos tentando minimizar alguns desconfortos. De qualquer forma, e aí eles trazem também a importância dos exercícios isométricos, né? Porque as isometrias, elas muitas vezes usando peso do próprio corpo, elas facilitam, pode ser feito em vários ambientes, nas aulas de ginástica, não necessariamente num centro de treinamento com equipamentos de musculação, por exemplo. Né? Então, a ideia é falar desses dois exercícios, né? E legal que ele traz a comparação do exercício da prancha como um exercício de cadeia cinética fechada e a elevação de pernas como sendo um exercício de cadeia cinética aberta, que também tem uma discussão, que uma hora dessa eu vou falar sobre o assunto, certo? Então o objetivo é comparar esses dois e também comparar na posição normal e na posição horizontal do tronco. Então já te explico o que eles fizeram. Observe que na figura A nós temos a elevação das pernas com o sujeito deitado no solo. Então, tu cria um ângulo aqui entre o membro inferior e o tronco, e enquanto que na posição B, o sujeito ficou um pouco mais para baixo e ele ficou posicionado com o tronco apenas, né, na mesa, e dessa forma ficou em posição horizontal, né, exatamente paralela ao solo. Mesma coisa na prancha, a prancha convencional na posição C, e aqui a prancha com um suporte abaixo aqui para elevar um pouco e ficar com esse corpo na horizontal. Então, uma pequena variação e a ideia era comparar e ver até que ponto isso era diferente. Como é que foi feito o estudo? Então, rapidamente, foram utilizadas somente mulheres, sem nenhuma desordem neuromuscular, todas elas com IMC abaixo de 25, né, foram excluídas as que tinham acima, e recrutaram dessa forma 18 mulheres de 20 a 25 anos, mulheres jovens. Tá? Foi utilizada a eletromiografia, foi avaliada a musculatura reta abdominal, eretores da espinha na região lombar e eretores da espinha na região torácica, oblíquo interno e ainda o reto femoral. Muito bem. Foram utilizados, então, os 4 exercícios, já falados aqui. Cada posição foi sustentada durante 16 segundos, tá? E os exercícios foram intercalados, randomizados, foi dado um intervalo de 5 minutos entre cada exercício, e foi feita uma contração isométrica voluntária máxima, para pegar o máximo e depois relativizar esses resultados, né? 2 tentativas de cada, 3 minutos de intervalo entre cada tentativa de cada exercício, ok? Então, a partir daí gerou-se um resultado em percentual, né? Qual é o percentual de ativação em cada um desses exercícios, certo? Muito bem, vamos aos resultados, mas nunca esquecendo, te inscreve no canal. Meu filho disse que 1000 era muita coisa, então eu resolvi fazer um pouquinho menos, eu optei por 1K apenas de inscritos. Te inscreve no canal, divulga o canal, me ajuda aí. Vamos ao resultado, olha só que legal. Olha só que legal. E aí, o que tu acha, hein? Tu acha que isso é para abdominal, é para coluna, é para os extensores, é para quem é que pega aí? Então vamos ver aqui, olha só. Reto abdominal, tá? Aqui nós temos o exercício de prancha e na direita o exercício de elevação de pernas. Nós temos a posição normal e a horizontal, da mesma forma no outro exercício. Resultado da exercício abdominal. Nós tivemos uma ativação que variou de 51% a 65% do máximo. Tá? Mostrando que houve diferença entre os exercícios. Exercícios de elevação de perna trabalharam mais a musculatura reto-abdominal. Muito bem. Oblíquo interno, a ativação variou de 45% até 52%, praticamente igual aqui.
mostrando que houve diferença significativa entre as condições. Ou seja, o exercício foi a mesma ativação, mas na posição horizontal houve mais ativação, pode ver que tem uns 7%, 7, 8% a mais do que a posição convencional, normal. A musculatura extensora, tanto na região torácica como na região lombar, ela teve uma ativação pequena, que variou aqui de 13% até 26%, certo? E a musculatura retofemoral, que é um grupo muscular importante do quadríceps, principalmente para fazer a flexão do quadril, né, teve uma ativação interessante aqui de 42 até 47, sendo semelhante entre os exercícios. Então, eu peguei aqui um dado interessante, ó. Isso aqui é um artigo do Divione, de 92, que ele traz um parâmetro para a gente saber se a ativação é alta, baixa, alguma coisa assim. São valores que são especulativos, né? Não dá para bater o martelo nisso aqui, mas a ideia é o seguinte: quando a ativação é menor que 20, a gente considera uma ativação eletromiográfica baixa, de 21 a 40 moderada, 41 a 60 alta e acima de 60 muito alta. Se nós olharmos por esses lados, a musculatura extensora da coluna no máximo chegou a 26%. Então ela está num nível baixo, entrando no moderado. Ou seja, musculatura extensora de coluna não é uma musculatura importante nesses dois exercícios. Veja bem, não é importante, né? Claro que é importante, a estabilidade, né, músculos sinergistas, mas em termos de ação principal não é essa musculatura fundamental, porque os níveis são baixos. Se nós formos olhar para a musculatura retofemoral, né, o reto femoral tem em torno de 42, 47%, ele recém saiu da atividade moderada para uma atividade de alta intensidade, né? Então já sim começa a ter uma participação mais importante, da mesma forma como o reto abdominal e o oblíquo interno, né? Principalmente a musculatura do abdominal, que chega a ter uma ativação muito alta, né? Acima de 60%, principalmente na elevação de pernas. Então, temos uma classificação mais qualitativa. Ainda nos gráficos aqui, ele traz a comparação novamente, né, mostrando que o reto abdominal é mais ativo na elevação de pernas, né? Ele também traz que o oblíquo interno tem diferença na posição horizontal, sendo mais ativa nos dois exercícios, né? E na musculatura extensora também mostrando que houve diferença, mas aqui também, como a ativação foi pequena, a gente nem vai entrar no mérito da discussão. Certo, gente? Muito bem. O que ele traz na discussão? Então, ele mostrou que os exercícios têm ativações diferentes, tá? Ele traz alguns estudos que fizeram alguns resultados semelhantes. Na linha discussão, não creio que não tenha nada tão pertinente aqui. Importante falar sobre limitações, né? Não foram avaliadas outras musculaturas, como o oblíquo externo, glúteo máximo, que poderiam estar envolvidos, né? Fizeram algumas opções. O número de sujeitos, né, foram pequenos e também só mulheres, então também a ser considerado, em mulheres jovens, né? E ainda, né, ele fala aqui, ó, houve uma excessiva movimento de lordose, desculpe, um excessivo movimento de lordose com anteriorização da pelve, né? Então ele acha que isso poderia, né, fazer alguma alteração, mas como eles não conseguiram medir isso bem pela análise de vídeo, eles tiveram que assumir essa limitação. Certo? Então, como conclusão final, né, ambos os exercícios têm uma boa ativação na musculatura abdominal, né, principalmente, né, na musculatura do reto abdominal, como flexor da coluna. Ainda, o reto abdominal também teve uma boa ativação, principalmente na musculatura, na elevação de pernas, né, e ainda a posição horizontal ela foi efetiva, né, para a ativação superior na musculatura oblíqua. Certo? Então vamos lá. Era isso, era essa a nossa ideia, trazer esse artigo. Espero que você goste. Segue as dicas quanto à procura de artigo. Espero que possa te ajudar. Vou botar os links aqui para que você facilite a sua busca. E no mais era isso, né, gente? Não esquecendo, né, se você puder me ajudar, se não está inscrito aí, te inscreve. E lembrando, né, gente, esse aqui é o artigo 46, faltam 6 artigos para fechar o primeiro ano do canal. A ideia é nós continuarmos aí e divulgar o material. Ainda temos mais 6 artigos especiais, cada um deles trazendo uma informação quentinha, bem bacana para você. Tudo bem? Valeu, um abraço, conto com vocês, nos vemos na próxima quinta-feira. Valeu, gente!